A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Adriane Monteiro e eu tenho alegria no meu coração de, aproveitando esta oportunidade, transmitir da parte de Deus uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus para ser transmitida a você e fazer na sua vida um efeito de milagre, de poder, de direção, de cura, de libertação, de resposta. Esteja atento, porque Deus quer falar com você. E eu quero mencionar aqui um versículo bíblico em 1 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 13, que diz assim, que Deus cumpre as suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham força de suportar. Poderosa essa palavra, não é mesmo? Então, essa palavra está dizendo que tudo tem medida, tudo tem tempo, tem prazo, tem medida, tem peso, a balança de Deus é fiel. Você sabe que os pés da cadeira, os pés de madeira, os pés da cadeira de ferro, de plástico, a gente já sabe que matéria é, mas você já leu que a base do trono de Deus é a justiça? Então, Deus é justo, Ele tem um prazo para todas estas coisas, Ele tem um prazo para liquidar toda a angústia, toda a dor, toda a agonia. E assim sendo, a Bíblia registra em Daniel, no capítulo de número 9, quando Daniel vai orar a Deus, ele diz assim, ó, estive lendo em Jeremias, Daniel capítulo 9, os primeiros versículos, ele está escrito assim, eu estive lendo em Jeremias e eu observei pelos meus cálculos, que passando os 70 anos, Jerusalém ficaria arrasado, mas depois o Senhor, traria vitória. Então, Daniel estava consultando a Bíblia, lendo justamente o livro de Jeremias, e assim, quando ele fez essa leitura, ele levou para Deus, está escrito aqui, eu estou com base na sua palavra, que nós merecemos. Estamos passando por angústia, por tribulação, por dores, mas é porque a gente realmente mereceu. Eu reconheço que a nossa nação virou as costas para o Senhor. A nossa nação deixou de adorar, desonrou a sua palavra, desonrou o seu nome, sacrificou a outros deuses. Mas uma coisa eu tenho aqui, Pai, diante de mim, que é a tua palavra. E o Senhor disse ao profeta Jeremias que passado esse tempo o Senhor traria paz, traria vitória. Então Daniel foi reivindicar. E Daniel, curiosamente, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia na sua janela, que dava para o lado de Jerusalém. Eu compreendo que Daniel orava, por assim dizer, publicamente. Tanto que foi visto e foi denunciado ao rei, por ocasião da cova dos leões, aquela passagem, que Daniel estava orando. Então ele não orava secretamente, como a gente ouviu Jesus, leu o conselho de Jesus para os discípulos, dizendo, entra no quarto, fecha a porta, o teu pai que está em secreto te recompensará. Não, Daniel não estava orando em secreto. Por quê? E Daniel foi ouvido. Então, o que é certo fazer? A gente fica meio como a mulher samaritana, não é mesmo? Ela chega para Jesus no poço e fala assim, mas uns dizem que é para a gente adorar aqui no Monte Gerizim, outros dizem que é para a gente adorar em Jerusalém, eu já não sei mais nem o que é o certo. O Senhor me diz o quê? Então eu oro secretamente, eu oro publicamente, eu faço uma campanha nas ruas, eu participo dessas lives, eu oro, eu participo desses cultos online, eu mando áudio, eu oro por... O que não é farisaísmo, Senhor, o que não é errado fazer, eu quero saber onde está o correto, porque em dado momento eu quero até me sentir um fariseu, eu quero entender se eu estou fazendo isso com legitimidade. Então eu consultei o Senhor agora há pouco, eu estava conversando com o Senhor e ele gerou no meu coração uma paz com relação a orar publicamente, orar secretamente.
Quando Daniel foi à janela, no capítulo de número 6, você vai ver que Daniel vai para o piso de cima, onde ele está morando, e ele vai para a janela e ele ora, voltado para a janela, voltado para Jerusalém, 3 vezes ao dia, ele ora mesmo. E quando ele faz isso publicamente, ele paga um preço por isso. Mas ele ora publicamente. Eu, perguntando para o Senhor, descubro que o assunto que levou ele a orar publicamente era de utilidade pública. Era um decreto que traria morte e consequências para toda a nação. Então, se o assunto era público, nada mais justo do que orar publicamente. Se era guerra, então vamos para o campo de batalha. Mas quando Daniel queria um particular com Deus, um secreto com Deus, ele queria intimidade com Deus. Então, eu acredito que existiu esse momento em que o anjo chega e toca em Daniel e diz: homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, são ouvidas as tuas palavras. Existe um momento em que você pode gritar, em que você pode colocar a sua voz nas praças, a sua voz nas redes sociais, a sua voz ao campo ao ar livre, a sua voz ao microfone, a sua voz atravessando as paredes do seu quarto, da sua casa, alcançando o coração da sua família, porque é um tempo de orar publicamente. Estamos em guerra e o assunto é comum. Mas existe aquele momento que o assunto é particular. Existe aquele assunto, aquele problema, aquela crise, aquela frustração que você não quer repartir. E essa é secreta. E você vai, atravessa a fenda do véu, entra no santuário, entra na presença de um Deus poderoso, de um Deus que te recebe a qualquer hora e compartilha com ele. Chega diante dele, cala a sua alma e deixa a lágrima cair, e então deixa o Espírito Santo traduzir suas lágrimas, e ali você está em particular. Eu quero concluir estas poucas palavras dizendo que existe um tempo de falar a voz alta. Existe também um momento de estremecer apenas a alma. Você sabe por que o judeu ele ora assim? Porque ele entende que a sua alma, a sua vida é como uma vela. E a vela, ela acesa, ela a qualquer momento ela se apaga. Então, a vela está de pé, mas a chama de fogo, ela não para. A chama de fogo não fica firme como a cera da vela. Então, ele diz, o meu corpo, diante das pessoas, diante da família, está firme. Mas a minha alma está como a chama da vela e a qualquer momento se apaga. Tenha misericórdia de mim, alcança a minha dor. Então, o judeu ora fazendo isso como a chama da vela. E eu quero dizer a você, eu não sei qual é o seu momento. Se você faz parte do grupo que ora nas redes sociais, se você faz parte daquele grupo que vai na calçada, como viu o meu presidente, o nosso presidente da nossa nação, de joelhos dobrados numa calçada desse país. Ou se você é aquela pessoa que agora enlutada, agora entristecida, ferida, nem é pelo assunto em comum, é um assunto particular, é o seu casamento que ruiu, porque a vida continua. Estamos em crise nacional e mundial, mas as crises familiares, elas seguem no mesmo fluxo. Estamos em guerra contra toda a maldade nas regiões, as potestades nas regiões celestiais. Então eu estou certa que você pode estar vivendo um conflito que eu desconheço, que eu não estou comentando a todo instante nas redes sociais, e você não pode orar isso nas praças, você não pode orar isso nas redes sociais, você não pode orar isso em áudio no WhatsApp. Então você entra no teu quarto, fecha a sua porta e nem palavras tem. Eu estou aqui para dizer a você que Deus está te vendo, que o Senhor está alcançando a tua vida nesta hora. A palavra do Senhor desce a Jeremias, no capítulo de número 9, salvo engano, e diz, Jeremias, nem ore por esse povo, porque eu não vou ouvir. Mas chega em Jeremias 33:3, ele falou, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jeremias e disse, clama-me e responder-te-ei. Como eu iniciei falando em Coríntios, o Senhor está dizendo, tem um tempo, tem um prazo, tem um limite.
Tem um tempo que você ora e parece que o céu está de bronze, e tem um momento que você pode orar que eu vou responder. Mas o certo é que tudo tem um prazo, e eu cuido de tudo para você. Eu cuido dos limites da tua alma, eu sei a tua resistência e eu tenho vitória para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Receba em nome de Jesus.